Aí você deve estar se perguntando, o que que é? O que que é celebrar de casamento, né? Celebrante de casamento, o que é celebrar um casamento e que retorno é esse? Que lucro é esse? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, fazendo meus estudos, meus levantamentos, eu cheguei à conclusão, né, que geralmente, em média, o ganho que eu tenho como celebrante de casamento é em torno de 5%. 5% do orçamento do casamento vai para o celebrante de casamento. Vale a pena ser celebrante de casamento? Vale a pena ser celebrante de casamento. Vale muito a pena. Sabe por quê? Porque no nicho dos casamentos, eu parei para refletir esses dias, eu fiquei refletindo sobre dos fornecedores. Será que eu ganho legal? Será que eu lucro legal comparado com os outros fornecedores? Por exemplo, me comparando com um fotógrafo. Será que um fotógrafo lucra tão bem, ganha tão bem quanto eu por evento? Põe aí na ponta do lápis o que um fotógrafo precisa. No mínimo, mais um auxiliar. Se ele vai fotografar um casamento, no mínimo ele vai precisar de mais uma pessoa auxiliar. Tá? O que ele vai precisar? De equipamento, ele precisa de câmera. Ele precisa de se locomover, ele precisa pagar o freela do auxiliar que vai estar junto com ele, né, do freelancer. Nessa brincadeira, ele tem que ter o cuidado de trabalhar, né, numa empresa, ele tem que monitorar uma empresa, ele tem que monitorar um auxiliar, ele tem que se preocupar com todos os detalhes do casamento, ele tem que chegar com antecedência. Quando eu digo antecedência, não é chegar no horário, não. Ele já começa o trabalho dele desde o making-off da noiva. Então ele chega com muita antecedência do evento. Aí ele faz o making-off da noiva. Ele faz a decoração, tem que tirar foto de toda a decoração. Ele faz toda a cerimônia de casamento. Ele fotografa a festa. Ele fotografa até o final. Para no fim das contas tirar quanto de lucro? Quando eu chego no meu evento, eu chego com 1 hora de antecedência. A cerimônia de casamento é às 4 da tarde, por exemplo. Eu vou chegar às 3 da tarde. A cerimônia começa às 4. Eu entrego essa cerimônia 15 para as 5 da tarde. No máximo, 5h15 eu estou indo embora. Porque eu não tenho por que ficar pós-casamento, pós-cerimônia, no evento, né? Porque eu já entreguei o meu serviço. O fotógrafo não, ele está no evento inteiro. E dependendo do fotógrafo, se ele for um fotógrafo iniciante, quanto ele vai conseguir lucrar no trabalho dele, hein? Aí imagina, ele foi lá, tirou um montão de foto, essa foto, depois que é feita, ele não entrega no dia. Ele vai ter que fazer uma pós-produção nessas fotografias, e são fotos, hein? No mínimo, o fotógrafo faz 2.000 cliques de fotografia num evento de casamento. Ele vai tratar foto por foto. Quantos dias e horas de trabalho esse fotógrafo vai ter para no final, um fotógrafo iniciante, ter um lucro, isso ele sendo o dono da empresa, ele sendo o fotógrafo do evento principal. Ele vai ter um lucro ali de R$1.000? Ele vai ter um lucro de R$1.000 por uma trabalheira dessa? Imagina só, se ele for freelancer, sabe quanto vai ser mais ou menos? Quanto um freelancer de fotografia ganha? Isso se ele não tiver equipamento, ele vai lá só para trabalhar com o equipamento do outro fotógrafo que forneceu para ele, que o contratou como freelancer. Em média, aqui em São Paulo, esse fotógrafo vai tirar uns R$300 como freelancer. R$300. Um DJ. O DJ ele tem que ter equipamento de som, caixas de som, ele vai ter que ter iluminação, ele vai ter que montar e desmontar tudo isso, ele vai ter que ter um notebook, ele vai ter que ter uma mesa de corte, né, de DJ, uma mixer, né? E um baita investimento. Para lucrar quanto num evento? R$1.000? R$1.000. Esse é o lucro. E se eu falar para vocês que o meu lucro, hoje, em média, isso varia de casamento para casamento, tá? Mas o meu lucro, quando eu comecei em 2018, eu já lucrava R$1.000 num casamento. Eu não estou brincando, eu estou falando sério com vocês. Quando eu comecei em 2018 a celebrar casamentos, eu já lucrava R$1.000 em uma cerimônia de casamento. Eu lucrava R$1.000. Hoje eu já lucro muito mais do que isso. Sabe quando eu falo na minha frase da minha bio, que eu vou ensinar você a faturar R$2.000 num final de semana? É me referindo a isso. Você fazendo um casamento no final de semana, você pode lucrar. Lucrar. Estou falando de lucro, do líquido que vai ficar para você. R$2.000 com um casamento no final de semana. Custo-benefício é sensacional. Você ser celebrante de casamento pensando na parte financeira vale muito a pena. Somado, comparado com todos os outros fornecedores, o custo-benefício é bem melhor. Tá? Compare-se aí com uma assessora de casamento. Em média, uma assessora de casamento que vai fazer a assessoria do dia, somente a organização do dia, ela cobra, sei lá, aqui em São Paulo, vamos colocar aí uma média de R$2.000. Só que ela não vai trabalhar sozinha, ela leva mais no mínimo umas 3 auxiliares. Quanto que essa pessoa vai lucrar?
Com certeza menos de R$ 1.000. E ela está organizando e fazendo a produção de todo o casamento, do início ao fim. Quando eu digo início ao fim, não pensa só na cerimônia, não. Pensa no pré, na cerimônia, na festa e o pós. Ela entrega tudo isso. E vai cobrar aí uns R$ 2.000, ela mais uma equipe de 3 auxiliares. Quanto essa mulher vai lucrar? Essa assessora ou esse assessor? Menos de R$ 1.000, com certeza. Então, se você quer ter um trabalho legal, gratificante, que é muito gratificante ser celebrante, e que te recompense muito bem com um custo inicial muito baixo, pense na possibilidade de se tornar um celebrante de casamento. Ainda mais se você for da área. Se você já é da área de casamentos, né? Do nicho casamentos, vale muito a pena. Aí você pode estar pensando, tá, Lucas, mas qual é o maior benefício? O maior benefício é que você vai ter aí um lucro, né? Você vai receber, em média, o seu ticket, 5% do evento como um todo. 5% do evento como um todo. Em média, o evento de casamento aqui em São Paulo é em torno de R$ 40 mil. Um celebrante está cobrando aqui, segundo o último levantamento aí dos orçamentos de celebrantes, em média aqui em São Paulo, um celebrante cobra R$ 2.250. Olha só, que maravilha. Então é 5% do valor total do evento. Aí você fala, Lucas, mas vale mesmo a pena ser celebrante? Se eu te contar que o meu mentor, a pessoa que me colocou no mercado como celebrante de casamento, que antes de eu ser celebrante de casamento, eu não era celebrante, eu era cinegrafista de casamento e eu fazia eventos esportivos como locutor, fazia locução em porta de loja, fazia locução em rádio, fazia locução em carro de som e eu migrei para ser celebrante de casamento. O meu mentor, antes dele ser celebrante de casamento, ele era gerente de buffet de casamento, ele era gerente de espaço de casamento. Ele deixou de ser buffet, ele deixou de ser gerente de buffet, ele deixou o buffet para se dedicar 100% a cerimônias de casamento, a celebrar casamentos. É ou não é rentável? Eu tenho um outro amigo que era fotógrafo. Veio a crise, sabe a crise da pandemia? Que tudo fechou, tudo parou? Ele quebrou. Por causa da pandemia, a empresa dele de fotografia. Sabe o que ele é hoje? Ele fez curso, ele se especializou, hoje é celebrante de casamento. Ele viu que vale muito a pena ser celebrante de casamento. Tenho conhecidas que são assessoras, fazia assessoria e também celebra casamento, porque é um baita custo-benefício. Então vale super a pena ser celebrante de casamento. E vocês, pessoal? Quero saber de vocês aí. Vocês têm perguntas? Tem perguntas? Já vai deixando seu like, já vai interagindo comigo aí, tá? Eu quero saber de você. Você sabia que você pode celebrar casamento? Você sabia disso? Você pode celebrar casamento. Tem muita gente que pensa que quem celebra casamento é só padre, pastor, juiz de paz, mas não. Uma pessoa comum pode celebrar casamento. Como eu disse, eu antes de ser celebrante de casamento, eu era cinegrafista de casamento. Eu filmava casamento. Claro, eu também trabalhava na área da comunicação como locutor, igual eu falei para vocês, fazendo promoção em lojas. Porém, eu me tornei celebrante de casamento. Meu amigo, como eu disse, antes dele ser celebrante de casamento, ele era o gerente de um buffet. Ele era gerente de um buffet que organizava casamentos. Se tornou celebrante de casamento. Tem amigo meu que era fotógrafo, se tornou celebrante de casamento. Então vale a pena. Aí você deve estar pensando, mas poxa, mas não é isso, meu. Pode demorar. Pode ser demorado eu começar a faturar R$ 2.000 por cerimônia de casamento. Como eu disse para você, não é demorado, não é demorado. Claro, isso vai depender da sua dedicação. Nada vem fácil, nada vem de graça, nada vem sem conhecimento, nada vem sem estudo. Então você precisa ter conhecimento, você precisa ter estudo, você precisa ter cara e coragem também de encarar os desafios, tá? Não vou dizer para vocês que foi muito simples, foi muito fácil chegar onde eu cheguei hoje, estar no patamar que eu estou hoje. Não é fácil, mas depois que você aprende e entende, se torna simples. Como eu falei para vocês, a minha primeira cerimônia de casamento, desde a minha primeira cerimônia de casamento, eu já lucrava R$ 1.000. Eu não celebrava um casamento por menos de R$ 1.000 desde quando eu comecei. E eu comecei em 2018. Ou seja, não é difícil você faturar R$ 2.000 no final de semana celebrando casamentos. Esse final de semana, vou celebrar 3 casamentos. Eu tenho casamento no dia 11, no dia 12 e no dia 13 de outubro. Eu vou celebrar nesse final de semana 3 casamentos. No mês que vem, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda. Eu estou abrindo aqui para vocês ao vivo a minha agenda aqui para dar uma conferida. Olha só, no mês que vem, eu vou ter casamento no dia... Tem outros dias também, tá? Mas sequenciais. Eu tenho casamento no dia 14, no dia 15, no dia 16 eu tenho 2 cerimônias de casamento. No dia 17 eu também celebro um casamento. E estou negociando com uma noiva para fechar contrato para celebrar um casamento no dia 18. Ou seja, 14, 15, 16...
17 e 18. Porém, no dia 16 são 2 casamentos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e tô para fechar mais um. Digamos que o meu lucro fosse R$1.000 e não é, eu lucro mais do que isso, porque eu não sou mais um celebrante iniciante, eu já me estabilizei no mercado. Eu já sou um celebrante conhecido, eu já sou um celebrante com bastante seguidores, tá? Então, não é esse o meu lucro hoje, eu lucro muito mais. Porém, se eu fosse um iniciante e o meu lucro fosse R$1.000 por cada casamento, somente do dia 14 ao dia 18, eu estaria lucrando R$5.000. Você não quer isso pra você? Você já parou pra pensar nisso? Tenho certeza que não, né?